Qual foi ali o estopim para você poder escrever sobre esse assunto, sobre o medo? Primeiro que todo mundo tem medo. Sim. Ninguém, todo mundo tem, todo né? mundo. Você vai para o Éden, logo depois que o pecado entra na humanidade, quando Deus chama Adão, aí ele diz que ele teve medo. O primeiro resultado da queda é um sentimento desconhecido para o homem até então. Medo. E desde então, o medo se transforma num companheiro diário da vida de todos nós. Há um medo positivo, é o medo que preserva. Sim. Se você tem medo de altura, ou se você está dirigindo o seu carro, você começa a ficar com um pouco de medo quando você está vendo que a velocidade está indo acima daquilo que deveria, e você, por medo, você aciona o botãozinho de preservação. Então, o medo ele não é por todo ruim. O problema é quando o medo se torna num algoz, em algo que te escraviza, que te limita. É por isso que o apóstolo Paulo, e é baseado nesse texto do apóstolo Paulo a Timóteo, quando, diante de algumas ameaças, e esse é o contexto que Paulo escreve essa carta a Timóteo, Timóteo era o pastor em Éfeso. E havia, como Paulo já havia citado, em Éfeso ele enfrentou bestas feras. Então, a situação em Éfeso, ministerialmente falando, não era fácil. E muito provavelmente Timóteo teve que lidar com o medo. Medo da rejeição, medo da perseguição, medo de ser cancelado. Naquela época já se cancelava também. Medo do cancelamento não é de hoje. E Paulo escreve a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de medo. Veja que é mais do que um sentimento, é um espírito. Sim. E quando eu comecei a olhar sobre esse aspecto dos meus próprios medos, porque quando você vai falar sobre um assunto, você tem que falar de uma forma muito particular. Você não pode escrever sobre algo que você não experimentou e viveu. Senão fica muito teórico. Sim. E o leitor percebe que você está falando de algo que você só fez pesquisa. Porque você pode escrever um bom livro só com pesquisa. Mas eu acredito que um bom conteúdo é fruto da exposição, da nudez do autor com temas que um dia ele teve que enfrentar. As epístolas paulinas falam, Paulo era vulnerável. Ele dizia das suas dores, das suas fragilidades, e falava dos seus medos. E eu comecei a trabalhar essa questão por ver que durante um período o medo me causou muitos males. E no ministério pastoral, eu tenho 30 anos de ministério pastoral, e eu vi muita gente sendo vítima do medo. E eu decidi escrever sobre esse assunto, não mais escravo do medo, e como a gente pode ajudar pessoas a encontrar a libertação desse cativeiro, qual os discípulos, mesmo depois da ressurreição, você vai lá o texto de João, aonde depois que Jesus já havia ressuscitado, eles estavam trancados dentro de um quarto, do lado de dentro, com medo dos judeus. A Bíblia diz lá claramente, com medo dos judeus. Veja só, os discípulos que haviam recebido uma palavra, já haviam ouvido do testemunho da ressurreição, mas estavam com medo. E o medo os impedia de cumprir o seu chamado. Então tem uma série de situações que me levou a falar e escrever sobre o que o medo produz. E o medo é um gatilho. O medo ele desencadeia outras questões, ansiedade, depressão, sim, angústia. Então o livro trata sobre esse assunto. O senhor colocou algo bem interessante no livro que eu estava lendo, que existem dois tipos de medo. Medo bom e o medo ruim. Como diferenciar? Como a pessoa saber tem um medo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim? Então, foi mais ou menos aquilo que eu disse, Hugo. O medo bom é aquele que te preserva, que te protege. Por exemplo, os pais veem os seus filhos. Eu tenho duas, hoje, moças, mas na época que elas eram crianças, o medo dos pais de seus filhos saírem sozinhos ou de não soltar a mão dos pais. Eu tenho medo de deixá-la ir sozinha porque ela pode se perder, ela pode cair. Não, eu não gosto de deixá-la desassistida. Eu tenho medo de deixar meu filho desassistido. Porque ao deixar desassistido, ele ainda não tem maturidade, ele ainda é inocente.
Sim. Então ele pode. Então esse tipo de medo é um medo positivo, é um medo bom, é um medo que te preserva, Precaução. é um medo que protege. O medo ruim já é o contrário, é o que te paralisa. É o medo de você. Eu fico imaginando quando vocês foram começar a plenitude. Vocês tiveram medo, você pode ter certeza. Quando a gente começou a gravar podcast. Então. Teve medo na barriga, mas ia com medo mesmo. Aí se a gente pôr o dinheiro e não vai. Agora, esses medos, se você permitir com que eles te governem, eles te impedem de viver sonhos, conquistas. Então, é essa a comparação sobre um medo que ele é perigosíssimo. Pessoas que ouvem um chamado e têm medo de seguir a voz de Deus. Tem pessoas que têm medo de ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Um medo de depender de Deus, um medo da insegurança do ministério, um medo de deixar tudo. Então são esses. Eu trabalho sobre essas duas lentes.